Você já olhou para algum desenho e procurou entender como ele foi feito? Como o artista fez a pintura ou algum efeito? Se não, talvez esteja na hora de mudar isso. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês os motivos pelos quais você deveria se tornar um artista observador. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Daniela e eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso enquanto eu faço um desenho. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Primeiramente, antes de mais nada, ser um artista observador é muito importante para conseguirmos evoluirmos no desenho. É aquele tipo de artista que sempre tenta entender como os desenhos de outras pessoas foram feitos, que presta atenção nos detalhes das coisas à nossa volta, e que quando pega uma foto tenta desconstruí-la antes de começar a desenhá-la. E é o artista que vê além do óbvio, se atenta aos detalhes. Eu acho essa característica essencial para quem quer desenhar, porque ela evita que você se torne escravo de tutoriais passo a passo. Tutoriais são importantes, principalmente no início, ou quando você quer aprender uma técnica específica ou desenhar algo específico. Mas tutoriais muito mastigados podem virar um problema se você quer evoluir, porque eles não te ensinam a andar com as próprias pernas. Podemos dizer que esse tipo de tutorial é como um andador para bebês. Parece que ajuda, que dá resultado rápido, mas ao longo prazo só atrapalha. E com o desenho acontece a mesma coisa. Se você se tornar dependente desse tipo de passo a passo, é só questão de tempo até a frustração vir. Até porque não existe tutorial para tudo. E quando você for tentar criar algo por conta própria, provavelmente vai sair ruim. Porque você não sabe construir a base sozinha. Um conselho que eu dou na hora de você assistir algum tutorial, priorize tutoriais que te ensinam métodos e técnicas, sabe? Aqueles que ajudam você a andar com as suas próprias pernas. E onde entra a observação nisso tudo? Se não existe tutorial para tudo, muitas vezes você vai ter que olhar desenhos, fotos e tentar entender a estrutura por trás, como a pintura foi feita, como a composição funciona, como o artista resolveu certos problemas, e se precisar, faça cópias tentando deixar o mais parecido possível, marcações por cima ou até anotações da parte que você quer estudar. Das bases para aprender a desenhar de fato é aprender a simplificar. Pega algo complexo e torna ele o mais simples que conseguir, ou quebra ele por partes. Para isso, você vai ter que reduzir ele primeiro a formas geométricas simples. Tem artista que vai dizer que você precisa simplificar em formas 3D. Mas eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Se você se sente mais confortável simplificando com formas 2D, faz sem culpa. Tem artista que usa até manchas para esboçar, o importante é simplificar. Depois você vai montando a base do desenho, fazendo as principais formas e por último você adiciona os detalhes e os detalhes dos detalhes. Uma coisa muito importante, esse tipo de estudo requer bastante atenção, então evite distrações. A observação é um treino ativo e não passivo, você não vai melhorar ela só copiando no piloto automático, mas procurando entender o que você está copiando. Com o tempo e a prática, suas habilidades de observações vão melhorar. Você vai começar a perceber detalhes que antes nem notava e esse processo vai ficar cada vez mais natural. Você também pode fazer estudos de observação com objetos ao seu redor, apesar de não ser exatamente o tipo de observação que eu estou falando aqui, mas ajuda muito a treinar seu olhar. Uma coisa que acontece muito é artista iniciante querer dar um passo maior que a perna. Tipo, a pessoa não sabe nem fazer um corpo estático e quer começar pela pose mais dinâmica do mundo. É claro que vai ficar ruim. Ainda mais tentando fazer direto, sem nenhum estudo antes. Quando o assunto é complexo, você precisa ir por partes. Tipo, na perspectiva, por exemplo, você não começa desenhando um cenário super detalhado e complexo. Você começa a desenhar caixas, depois aprende a manipular essas caixas, encontrar outras formas dentro dela, passa para objetos simples e só depois complica. Sempre tenha em mente quando for estudar. Nada fácil demais para não ficar chato e nada difícil demais para não virar frustração. Isso vale para tudo no desenho. No caso de poses dinâmicas, faça estudos antes.
rascunhos soltos, a estrutura da pose e, se precisar, até um trace por cima de alguma foto para entender. E depois tenta fazer a mão livre. Assim como não é bom você ser totalmente dependente de tutoriais, o mesmo vale para referências. Não caia na armadilha de depender de referências para absolutamente tudo. Se você faz realismo, não é seu caso, já que referência é fundamental, mas se você quer desenhar de imaginação, precisa reservar um tempo para isso também, mesmo que não fique bom. Até porque desenhar de imaginação exige uma boa base e você só consegue isso com a prática. E lembre-se, usar referência não é plágio, nem te faz menor como artista. A maioria dos artistas profissionais usam muitas referências. Quanto mais detalhada for a obra, mais referências ela vai exigir. Uma outra coisa muito importante, cuidado com a comparação, quando for olhar desenhos de outros artistas para estudar. Lembre-se, você está aprendendo. Aceite que seu desenho não vai ficar igual e tá tudo bem. Eu sei que é difícil não se comparar, mas lembre-se, além da diferença de habilidade, experiência, do traço, pode existir também a diferença de materiais. Você não é uma impressora, e o objetivo do estudo não é fazer igual, até porque é impossível, e sim entender o processo, a construção e a técnica. Uma dica que eu dou é tentar misturar referências, trazer só alguma parte que você gostou ou técnica para seus próprios desenhos, e no caso de estudo de cópia, tentar fazer o máximo para não criar uma expectativa. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal, que eu estou trabalhando para fazer um vídeo bem legal sobre moda histórica do século XIX. Obviamente vai ser algo mais voltado para desenho e criação de personagem. Se tudo der certo, eu vou conseguir terminar e postar ainda esse ano. Não garanto que ele será o próximo vídeo. Aliás, se você ama moda histórica assim como eu, me encontra aqui nos comentários. Agora falando um pouco sobre o meu desenho do vídeo de hoje, eu fiz uma pintura em aquarela. Tinha um tempão que eu não usava aquarela, até tinha me esquecido um pouco de como usa. Por isso esqueci de pintar sombras antes da pintura base. Não é algo obrigatório, mas eu gosto de fazer. Essa garota eu fiz ela inspirada numa foto que eu vi de uma moça que eu achei muito bonita. Inclusive eu acho muito bonita essa maquiagem que faz o olho parecer maior. Mas não acho que é o tipo de maquiagem que fica bom em todo mundo, até porque ela dá uma carinha de cosplay, boneca pra pessoa. Ainda mais quando a pessoa usa muito filtros nas fotos. Eu particularmente gostei bastante desse desenho. Esse papel que eu usei pra fazer ele é 100% algodão. Eu comprei ele em uma promoção na Shopee há um tempo atrás. Ele é maravilhoso. Tenho que usar ele mais, inclusive. Ele quase não ondula, na verdade praticamente não ondula. E a tinta se comporta de um jeito um pouco diferente do que nos papéis de celulose. Eu acho que ela fica mais bonita. Fora que tem efeitos que só dá pra fazer no papel de algodão. O único problema do papel é que ele é muito caro. Eu usei a aquarela metálica pra fazer alguns detalhes com a maquiagem dela e toda a parte dourada da roupa. Inclusive, eu que fiz essas tintas. São melhor do que aquelas compradas que você acha da China. Tô querendo me gabar. Eu amo tinta metálica, amo esse efeito brilhante. Inclusive, eu acho que já falei isso em alguns vídeos. E tem um monte de desenho que eu usei tinta metálica. Até em papel, que não é próprio pra tinta aquarela, eu costumo passar. Já passei até em sulfite 90 gramas. Aguentou, não desmanchou. Até porque era um detalhe bem pequenininho. Onde der pra colocar tinta metálica, eu tô colocando. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. E lembre-se, procure achar o equilíbrio na hora de desenhar. Não esnobe os tutoriais nem as referências, mas não se torne escravo deles. E não tente desenhar algo que você não sabe direito como é de cabeça, a não ser que você esteja fazendo um desafio. Bom, eu espero que você tenha uma ótima semana. Até um próximo vídeo. Tchau!